Senhoras e senhores, vamos receber agora o expert em Cloud Client Computing, Sérgio Tribst. Boa tarde, pessoal. Boa tarde e obrigado à Citrix por esse evento. Eu já participei de muitos eventos da Citrix e eu não tenho dúvida que esse é o melhor evento que a Citrix já fez no Brasil. Acho que vocês também concordam. Nós vamos falar um pouquinho aqui de evolução. Evolução, o que é? Evolução é um processo onde a gente sai de algo mais simples para algo mais complexo. Algo menor para algo maior. Mas, principalmente, evolução é fazer alguma coisa diferente. Muitas vezes a gente fala em desktop virtualization e a gente fala, eu vou conseguir pegar o meu PC e fazer mais barato? Mas fazer a mesma coisa igual e mais barato é evolução? Será que a gente não pode pegar e fazer mais barato e melhor? Mais flexível, mais simples, me trazendo mais casos de uso? Isso é um pouquinho da ideia do que a gente vai falar aqui hoje. Tá? Um exemplo de evolução é a própria Wise. Wise, criadora de Team Clients, líder mundial nesse mercado, foi comprada há 2 anos pela Dell. Ela evoluiu dentro da Dell e hoje ela faz completamente parte do portfólio de serviços da Dell, inclusive com todo o portfólio de serviços da Dell e atendimento em todo o Brasil. Um outro exemplo, Wise hoje na Dell não significa mais Team Clients. Wise na Dell significa toda e qualquer solução que permite habilitar um cliente a ir nessa jornada de desktop virtualization. Então hoje a Dell tem uma equipe especializada que conhece fim a fim. Conhece Team Clients, conhece comunicação, conhece servidor, conhece storage. Porque a gente sabe que esses componentes isolados, muitas vezes, têm usos distintos. Quando a gente vai colocar isso em desktop virtualization, alguns conceitos mudam. E se você não entender isso, provavelmente você vai ter um problema na sua implementação. O que a gente faz na Dell é ter uma equipe dedicada, trabalhando em cross, em conjunto com a área de servidores, em conjunto com a área de networking, em conjunto com a área de storage. Mas, principalmente, uma área que entenda desktop virtualization, esteja atualizada sobre as tecnologias de desktop virtualization, tenha engenharia voltada para desktop virtualization e consiga trabalhar junto com vocês nesse processo. Tá ok? E aí, quando a gente fala em evolução, tem diversas evoluções, diversos exemplos de evolução, né? Tem a própria evolução da raça humana. Temos uma outra evolução, a Citrix. Quem conhece a Citrix lá de 89, 2000, a parte de virtualização, eu trabalhei na Citrix por 3 anos e meio, entrei com a parte de virtualização de servidores. Quer dizer, é uma empresa que a cada ano traz novos produtos e evolui seu portfólio para ajudar mais seus clientes. Do ponto de vista de endpoints, a gente também tem uma evolução muito grande, né? Começou convertendo PCs, Team Clients, Zero Clients. Mas e aí, Sérgio? O que vem agora? O que tem de novo? Qual é a diferença de um equipamento para o outro? Né? A gente não está falando só de equipamento, a gente está falando de solução. Mas qual é essa diferença? Basicamente, a gente está chegando em casos de uso que a gente não tinha. Mobilidade, aplicações gráficas, há 2, 3 anos atrás eram impensáveis. E casos de uso distintos. Aqui a gente está trazendo algumas novidades para vocês. A primeira delas é o Zenith 3. O Team Client, ou Zero Client, com um sistema operacional de 6 megas, boot em 12 segundos, 0 de manutenção no endpoint. Eu ligo ele sem interferência nenhuma humana, ele entra na tela de login do Citrix e me pede usuário e senha. Se eu tenho um modo quiosque, eu nem peço usuário e senha. 6 megas, eu consigo fazer a atualização dele pela WAN. Se vocês quiserem, a gente está na Dell demonstrando ele. Basicamente, todos os parceiros, inclusive o Cyber, está usando um equipamento desse. Processador dual core, altíssimo processamento. Se eu estou falando em performance, se eu estou falando em experiência do usuário, eu não posso colocar no meu endpoint a opção mais barata do mercado. Porque você vai estar fazendo um projeto enorme e ele não vai funcionar
porque o teu endpoint não vai conseguir atender. Mais do que isso, você vai ter problema no endpoint, configuração do endpoint. Às vezes eu falo com um cliente que fala para mim que está fazendo refresh do endpoint. Eu não sei o que é isso. Quem é cliente de Wise sabe que tem clientes há 8, 10 anos em produção. Tá? Mas a gente não fala só de Team Client, porque a gente está falando de novos casos de uso. Pode derrubar que ele não quebra. A gente também tem all-in-ones. Quer dizer, é o mesmo conceito, o mesmo sistema operacional, mas no form factor voltado para alguns casos de uso específicos. Uma recepção, um diretor, um hospital, onde precisa de um espaço muito pequeno, um device de altíssima qualidade e definição. A gente também tem algumas coisas mais diferentes que isso. Que tal levar a sua solução de virtualização de desktop no bolso? É normal um vendedor usar um tablet, mas a hora que ele chega no hotel, será que é o tablet que ele quer trabalhar? Ou ele poderia ligar esse device, o Cloud Connect, na televisão, pela porta HDMI, onde ele recebe a própria energia, e usar o tablet como teclado e mouse e fazer uma conexão com o ambiente Citrix. Outro caso de uso muito interessante, saindo um pouquinho de virtualização, é sinalização digital, digital signage, aquelas propagandas que a gente tem dentro da empresa, que normalmente é uma empresa de terceiros, que tem o software deles, coloca um PC com Windows lá dentro, pendurado atrás da televisão, e pega vírus. Esse carinha é totalmente gerenciado por TI. Eu defino o que ele vai ser. Eu defino se ele vai ser digital signage, se ele vai ser só conexão Citrix, ou se é um usuário móvel, um vendedor, eu quero permitir que ele tenha o Citrix Receiver, um browser, e um Netflix para assistir um filme. Afinal de contas, todo mundo é ser humano e merece descansar um pouco. Gerenciado por TI, podendo definir qual aplicação que ele vai ter, tirar a aplicação que ele vai ter, dar um IP no device. Se eu quiser, eu posso dar Facebook também, tá, pessoal? A gente está mostrando na nossa televisão, no stand, é ele que está sendo usado. Como a gente fala em mobilidade, tem outras coisas. A gente está anunciando o Chromebox. Pré-launch no Brasil, provavelmente é a primeira vez mostrada lá no nosso stand. Um device com Chromium, um sistema operacional, muitas vezes voltado para ambiente educacional, com HTML5, onde você também consegue usar com Citrix. Temos também tablets, né? Tablets, a gente vê muitas empresas com tablets, mas tablet muitas vezes é difícil de gerenciar. Tudo bem, eu tenho MDM e tal, mas muitas vezes os tablets não são feitos para ambientes corporativos. Eu não consigo trocar bateria. Quando me dá problema, quem me dá suporte? Não seria legal ter pró-suporte com atendimento no site para um tablet? Esse tablet é o Venue 11, nós estamos mostrando no nosso stand também. Eu posso ter ele com Core i5, 4 GB de RAM, teclado destacável, tá? Totalmente corporativo. Põe na mão do executivo, ele vai achar que aquele concorrente é brinquedo, ele vai dar para o filho. Ah, tem porta USB nele, saída de vídeo, coisas do gênero, tá? Pronto para uso profissional. E também a gente tem a linha Venue 7 e 8, que são os tablets com Android um pouco menor, muito usado às vezes em força de vendas. Tá? A ideia é o seguinte, a Dell tem um portfólio de acesso completo, onde a gente consegue ter o equipamento correto para a sua necessidade. O mesmo vale para Team Clients. Outro dia eu estava num cliente, ele falou assim, Sérgio, eu vou comprar 7.000 Team Clients, eu não posso errar, eu tenho que escolher o certo. Eu disse para ele, você já errou. É impossível você ter 7.000 usuários iguais. Ou você é um call center, ou você tem perfis de usuários distintos. Ou você compra o Team Client mais caro do mercado, vai gastar muito dinheiro, vai ter dificuldade de gerenciamento, ou a gente entende melhor o teu perfil de usuário e você vai ter um grupo de Team Clients que vai te atender às suas necessidades. Mas com uma vantagem. Como a Wise, dentro da Dell, tem esse portfólio completo, eu vou conseguir ter uma console de gerenciamento único para todos esses devices. Quando a gente fala de Dell, a gente não está falando só de endpoints. A gente está falando de toda a estrutura. E quando a gente fala de Dell e Citrix, a gente tem soluções desenhadas desde ambientes pequenos até ambientes muito grandes. São arquiteturas de referência, onde eu não falo assim, esse servidor eu acho que suporta tanto, esse storage eu acho que suporta tanto, esse switch eu acho que suporta tanto, e a hora que eu junto tudo, eu descubro na minha casa um gargalo que não sabia que existia.
As soluções da Dell nos desenhos de arquitetura de referência nossos são ambientes montados e testados com volume de usuário. A chance de acerto é muito grande. Como eu digo para meus clientes, provavelmente a gente não vai fazer um gol no ângulo, mas no mínimo vai levar um escanteio. Teu projeto não vai ser desenhado para 5.000 e parar no 1.500. E quando a gente fala nessas soluções, a gente está falando em servidores de 13ª geração. A Dell acabou de anunciar a 13ª geração de servidores. A gente está falando em workstations, soluções com virtualização de GPU. Vocês viram as demonstrações aqui com virtualização de GPU em cima de infraestrutura Dell. No nosso stand, a gente também está usando virtualização de GPU com a Dell e placas grid da NVIDIA. É uma solução que há um ano atrás era muito caro e hoje é muito barata. Vertex, nós vamos falar um pouquinho dele. Storage com iSCSI, Fiber Channel e Flash Arrays e soluções de networking. Tá? Basicamente, as barreiras caíram. Estamos aqui para ajudar vocês. A adoção é natural. Só falando do Vertex, o que é o Vertex? Normalmente, quando eu vou comprar servidores, vem cabo, storage, backup e tudo isso. E daí eu tenho que instalar. E depois eu tenho que gerenciar. Que tal se eu tivesse uma solução onde tudo isso tivesse junto, integrado? Storage, servidor e networking. E mais do que isso, eu não precisasse colocar ele no data center. Vertex é isso. Ele é um data center to go. Fresh air, e eu consigo colocar ele dentro da sala de reunião e ninguém vai reclamar do barulho. Basicamente, a ideia aqui é mostrar para vocês que a Dell tem conhecimento em desktop virtualization e soluções de fim a fim. E nós conseguimos ajudar vocês com cada um dos componentes isolados, mas principalmente na integração desses componentes para vocês terem sucesso na implementação de projeto Citrix de vocês. Tá ok? Basicamente, adotem desktop virtualization. Mude a forma que TI é vista pela empresa. Passe a impactar no seu negócio. Quem permite isso? Desktop virtualization. Tá ok? Obrigado. Nós estamos à disposição ali no stand da Dell, falando um pouquinho mais do equipamento. E basicamente, em qualquer lugar aqui que vocês forem usar os equipamentos, são equipamentos Dell também, Team Clients e com infraestrutura de servidores. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo tempo. Estamos à disposição de vocês no site.